pra gente fechar, o último, sobre cupim. Não sei se na sua região tem problema de cupim, lá em Florianópolis tem. Eles têm até data para chegar nas casas, tá? A partir de outubro. E aí tem a revoada de cupim que fala, é louco, né? Mas tem. E o que acontece? Pessoal, na nossa terceira pergunta, ela é um pouco mais fácil, tá? De resolver aqui na nossa vida, porque ela é mais técnica, vamos dizer assim, ou não tanto. Como diferenciar danos por mau uso de problemas estruturais, tá? Galera, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que nós não somos engenheiros. Tem várias pessoas que são historiadores e são engenheiros, mas o trabalho que a gente está fazendo, se a gente for conferir, ele é vistoria imobiliária para fins de locação. Então, essa vistoria imobiliária para fins de locação, ela tem vamos dizer assim, o cunho de listar um item e listar a forma com que está esse item, que ele se apresenta lá dentro do imóvel, em termos de quantidade, qualidade e características, beleza? Quando a gente passa para um laudo estrutural, daí a gente já está falando de outra praia. Daí realmente a gente precisa de engenheiro, ART, para poder identificar uma patologia, a origem daquilo e assim por diante. Não é a nossa praia. Então assim, no caso da nossa vistoria, a gente até vai dizer que existe uma infiltração, uma rachadura, uma fissura na parede, não é a mesma coisa, mas a gente não vai ficar falando qual que é a origem daquilo ou a suposta origem daquilo, porque não estamos sendo pagos para isso e também não temos aí muitas vezes a capacidade técnica de fazer isso. Tá? Então assim, o que é, em poucas palavras, ou não tão poucas assim, um dano por mau uso? Um dano por mau uso é quando algo é quebrado ou danificado dentro do imóvel pelo locatário ou por pessoas ali autorizadas ou não autorizadas por ele lá dentro do imóvel, tá? Quando essas pessoas, elas deliberadamente, ou por acidente, ou por ação, ou por omissão, elas quebram, danificam, alteram a característica daquele item. Então, por exemplo, vou instalar uma geladeira nova na minha cozinha. E aí, com isso, eu arrasto a geladeira e arranho o piso. É um mau uso causado pelo locatário. Ah, mas o piso é de péssima qualidade. Já vi as pessoas falarem isso. A gente não tá falando da qualidade do piso. A gente tá falando da tua falta de cuidado em arrastar a geladeira, beleza? Ah, mas não foi eu que quebrei. Tudo bem? Não foi eu que arranhei. Tudo bem, mas foi você que comprou a geladeira e os entregadores vieram até o mano. Então, tem essas questões daí, tá bom? Danos estruturais. Danos estruturais, pessoal, já são aqueles danos que eles acontecem na própria estrutura do imóvel, como o próprio nome diz, oriundo aí de uma falha de construção, de uma falha do próprio item. Então, por exemplo, coisas que sempre, não vou dizer sempre, mas é bem comum de acontecer. Infiltração de um apartamento de cima para baixo ou do nosso apartamento para o de baixo. As portas de correr ou as janelas de correr, elas começam a trancar e fazer aquele barulho alto, sabe aquele apito assim, quando arrasta para o lado? Aquilo ali é que o prédio está trabalhando e aquele quadrado onde deveria estar essa esquadria, ele começa a se movimentar. E cada milímetro de movimento daquilo ali vai comprometendo o ângulo e a coisa para de funcionar direito. Isso é culpa do locatário? Não, não é culpa do locatário. É um dano estrutural que está acontecendo, beleza? Então tem essa separação. Geralmente, numa vistoria de saída, o locatário, ele é responsabilizado pelo mau uso do imóvel. Desgaste natural e danos estruturais, ele não é. E aí que tem uma primeira armadilha, vamos dizer assim, para o vistoriador. Por quê? Apesar de o locatário, ele não ser responsabilizado pelo um dano estrutural, esse dano estrutural tem que constar na vistoria de saída também. Na de entrada também, claro, mas na de saída também. Ah, mas por que, Diego, se ele não é responsável por isso? É que existe uma responsabilidade pouquíssimo praticada, mas que ela pode acontecer, que é a responsabilidade por omissão do locatário. Caso real que aconteceu comigo, tá? Vou contar dois, na verdade. Houve um caso uma vez, lá em Florianópolis, que era uma casa numa encosta, e essa casa, o muro dela começou a passar água por baixo, olha só, e começou a passar água por baixo. Que culpa que o locatário tem disso? Nenhuma. Só que o locatário deixou essa água ali, a cada chuva, a água ia passando por baixo. Passado-se ali algum período de tempo, o muro caiu, como normalmente aconteceria, né? E aí, quando esse muro caiu, o locatário ligou lá para a imobiliária e para que a imobiliária pagasse pelo muro. Ele acha que a imobiliária tem que pagar, mas não, né? Fala com o proprietário e tudo mais. Nas investigações, vamos dizer assim, constatou
notou-se que aquele muro já estava cedendo há muito tempo, só que o locatário nunca avisou a imobiliária para avisar o proprietário. Ou seja, poderia-se ter feito uma contenção, poderia-se ter feito várias coisas para evitar a queda daquele muro. O locatário, lá na lei do inquilinato, ele tem a obrigação de levar a conhecimento do proprietário essas situações. E por omissão, como ele não fez, ele foi responsabilizado por reconstruir o muro, porque ele foi omisso. Essa é uma questão que aconteceu. Outra questão que aconteceu também. O apartamento de um locatário começou a vazar para baixo no box do banheiro. O inquilino de baixo, que ninguém sabia quem era, né, qual era a relação dele ali, avisava o locatário de cima, avisava o síndico e tudo mais. E esse locatário nunca deu bola, nunca levou a conhecimento do proprietário esse vazamento. Resumo da ópera, o gesso do apartamento de baixo caiu. E aí, nesse gesso cair, o locatário foi responsabilizado em consertar o gesso, tá bom? E pra gente fechar, o último, sobre cupim. Não sei se na sua região tem problema de cupim, lá em Florianópolis tem. Eles têm até data para chegar nas casas, tá? A partir de outubro. E aí tem a revoada de cupim, que fala, louco, né? Mas tem. E o que acontece? Quando o cupim ele chega lá na casa, é responsabilidade do locatário cuidar da casa. Então, assim, passar lá os inseticidas e o que tiver que fazer e avisar quando for uma infestação muito forte, ele perceber que aquilo ali já estava antes da entrada dele, porque o cupim demora um tempo, né, para fazer ali a ação dele. Quando ele perceber os primeiros sinais, ele tem que avisar a imobiliária, olha, tá feia aqui a coisa, o proprietário vai perder esses móveis aqui por causa desses cupins. Só que tem locatário que não avisa nunca, então fica aquelas bolinhas mesmo de cupim ali pelo chão da casa, o locatário limpa e a vida que segue. Quando vai fazer a vistoria de saída, 2, 3 anos depois, a porta tá podre, o armário tá oco, e o locatário vai dizer assim, mas não foi eu que botei o cupim ali dentro, não tem problema, meu querido. Mas era só tu avisar para que o proprietário tomasse alguma atitude. Como tu não avisou nada, tu se responsabilizou por isso e pode ir lá fazer compras, vamos dizer assim, né? Botar uns móveis novos, umas portas novas, né? Então, pessoal, o que eu quis dizer com tudo isso? Isso são casos reais, tá? Não inventei da minha cabeça, não. Eu vivi isso. Então, assim, e tem muitos outros casos também que eu poderia citá-los aqui para vocês. Mas o que eu quero dizer? Que um dano de mau uso, na teoria, locatário, ou um dano estrutural, na teoria, proprietário, vamos dizer assim. Mas as coisas, elas podem se misturar em determinado momento. Qual que é a nossa responsabilidade como vistoriador? Registrar na vistoria, tá bom? Então, se você não registra na vistoria, é uma falha da tua vistoria, não tem muito rodeio para isso. Então, se você tem lá uma fissura na parede, tira a foto e coloca na vistoria. Você tem sinais de cupim, escreve na vistoria. Sinais de infiltração, escreve na vistoria. Tudo isso para esse documento ser entregue para o proprietário e o proprietário tomar aí as medidas cabíveis para ele, se for na vistoria de entrada ou de saída, enfim, no momento que foi solicitado isso. Lembrando que nós não vamos fazer uma investigação. Ah, vou abrir o teto para ver se esse vazamento no teto aqui no gesso é realmente lá da caixa sifonada ou do ralo ou de qualquer outra coisa. Não façam isso, tá? Só falam que a infiltração, ela existe, beleza? Então, seria isso sobre dano estrutural e mau uso.